A seguir, apresentaremos 20 questões no formato certo ou errado, acompanhadas de comentários sobre o Estatuto da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, voltadas para o concurso da Embrapa 2025. Portanto, em cada questão, julgue o item como certo ou errado. Questão 1. A Embrapa tem sede e foro na cidade de Brasília, Distrito Federal, e pode criar filiais, agências, escritórios, representações ou quaisquer outros estabelecimentos no país ou no exterior. Comentário. Certo. Conforme o Estatuto da Embrapa, a Embrapa tem sede e foro na cidade de Brasília, Distrito Federal, e pode criar filiais, agências, escritórios, representações ou quaisquer outros estabelecimentos no país ou no exterior. Questão 2. O prazo de duração da Embrapa é determinado. Comentário. Errado. Conforme o Estatuto da Embrapa, o prazo de duração da Embrapa é indeterminado e não determinado como colocado na questão. Questão 3. A Embrapa tem por objeto social estimular, promover e apoiar a centralização operativa de atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação de interesse regional, estadual, distrital e municipal, mediante ações de cooperação com organizações de objetivos afins. Comentário. Errado. A Embrapa tem por objeto social estimular, promover e apoiar a descentralização, e não a centralização como colocado na questão. Portanto, conforme o Estatuto da Embrapa, a Embrapa tem por objeto social estimular, promover e apoiar a descentralização operativa de atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação de interesse regional, estadual, distrital e municipal, mediante ações de cooperação com organizações de objetivos afins. Questão 4. A Embrapa tem por objeto social promover, estimular, coordenar e executar atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação, com o objetivo de produzir conhecimentos e tecnologia para o desenvolvimento agropecuário do país. Comentário. Certo. Conforme o Estatuto da Embrapa, a Embrapa tem por objeto social promover, estimular, coordenar e executar atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação, com o objetivo de produzir conhecimentos e tecnologia para o desenvolvimento agropecuário do país. Questão 5. De acordo com o Estatuto da Embrapa, as atividades de transferência de conhecimentos e de tecnologias incluem atividades de ensino ou de assistência técnica e extensão rural. Comentário. Errado. Conforme o Estatuto da Embrapa, as atividades de transferência de conhecimentos e de tecnologias não incluem atividades de ensino ou de assistência técnica e extensão rural. Questão 6. Na consecução de seu objeto social, a Embrapa poderá realizar ações de cooperação com organizações nacionais, internacionais e estrangeiras, públicas ou privadas. Comentário. Certo. Conforme o Estatuto da Embrapa, na consecução de seu objeto social, a Embrapa poderá realizar ações de cooperação com organizações nacionais, internacionais e estrangeiras, públicas ou privadas. Questão 7. O capital social da Embrapa é integralmente subscrito pela União. Comentário. Certo. Conforme o Estatuto da Embrapa, o capital social da Embrapa é integralmente subscrito pela União. Questão 8. A União somente poderá orientar a empresa a assumir obrigações ou responsabilidades em condições diversas às de qualquer outra sociedade do setor privado que atue no mesmo mercado, quando tiver seu custo e receitas discriminados e divulgados de forma transparente, inclusive no plano contábil. Comentário. Certo. De acordo com o Estatuto da Embrapa, a União somente poderá orientar a empresa a assumir obrigações ou responsabilidades em condições diversas às de qualquer outra sociedade do setor privado que atue no mesmo mercado, quando tiver seu custo e receitas discriminados e divulgados de forma transparente, inclusive no plano contábil. Questão 9. Constituem recursos financeiros da Embrapa as doações que lhe forem feitas. Comentário. Certo. Conforme o artigo 9º do Estatuto da Embrapa, constituem recursos financeiros da Embrapa as doações que lhe forem feitas. Questão 10. O Conselho de Administração é o órgão máximo da Embrapa com poderes para deliberar sobre todos os negócios relativos ao seu objeto. Comentário. Errado. De acordo com o Estatuto da Embrapa, a Assembleia Geral é o órgão máximo da Embrapa com poderes para deliberar sobre todos os negócios relativos ao seu objeto. Questão 11.
A Assembleia Geral realizar-se-á ordinariamente uma vez por ano, nos 4 primeiros meses seguintes ao encerramento de cada exercício social, para deliberação das matérias previstas em lei e extraordinariamente, sempre que os interesses sociais, a legislação ou as disposições deste Estatuto Social exigirem. Comentário: certo. A questão está de acordo com o Estatuto da Embrapa. Questão 12. O Conselho de Administração e o Conselho Fiscal são órgãos estatutários da Embrapa. Comentário: certo. Conforme o artigo 13 do Estatuto da Embrapa, além da Assembleia Geral, a Embrapa tem os seguintes órgãos estatutários: o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal. Questão 13. Os membros do Conselho Fiscal serão investidos em seus cargos na data da eleição, mediante assinatura do termo de posse. Comentário: errado. Conforme o artigo 17, parágrafo 2º do Estatuto da Embrapa, os membros do Conselho Fiscal serão investidos em seus cargos independentemente da assinatura de termo de posse, desde a data da respectiva eleição. Questão 14. Os administradores e conselheiros fiscais, inclusive o representante dos empregados, devem participar, na posse e anualmente, de treinamentos específicos disponibilizados direta ou indiretamente pela empresa sobre legislação societária e de mercado de capitais. Comentário: certo. Conforme o artigo 21 do Estatuto da Embrapa, os administradores e conselheiros fiscais, inclusive representante dos empregados, devem participar, na posse e anualmente, de treinamentos específicos disponibilizados direta ou indiretamente pela empresa sobre legislação societária e de mercado de capitais. Questão 15. Consideram-se administradores os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal. Comentário: errado. Conforme o artigo 14, parágrafo único do Estatuto da Embrapa, consideram-se administradores os membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva. Questão 16. A empresa será administrada pelo Conselho de Administração e pela Diretoria Executiva, de acordo com as atribuições e poderes conferidos pela legislação aplicável e pelo presente Estatuto Social. Comentário: certo. Conforme o Estatuto da Embrapa, a empresa será administrada pelo Conselho de Administração e pela Diretoria Executiva, de acordo com as atribuições e poderes conferidos pela legislação aplicável e pelo presente Estatuto Social. Questão 17. É vedada a recondução do administrador ou do conselheiro fiscal que não participar de nenhum treinamento anual disponibilizado pela empresa nos últimos 2 anos. Comentário: certo. Conforme o Estatuto da Embrapa, é vedada a recondução do administrador ou do conselheiro fiscal que não participar de nenhum treinamento anual disponibilizado pela empresa nos últimos 2 anos. Questão 18. O presidente do Conselho de Administração deve ser um dos membros indicados pelo Ministro de Estado da Agricultura e Pecuária. Comentário: certo. Conforme o artigo 28, parágrafo 1º do Estatuto da Embrapa, o presidente do Conselho de Administração e seus substitutos serão escolhidos na primeira reunião do órgão que ocorrer após a eleição de seus membros, devendo o presidente ser um dos membros indicados pelo Ministro de Estado da Agricultura e Pecuária. Questão 19. O Conselho de Administração é composto de 8 membros, sendo 4 membros indicados pelo Ministro de Estado da Agricultura e Pecuária, dentre os quais 2 deles devem ser membros independentes, na forma da legislação. Comentário: certo. Conforme o artigo 28 do Estatuto da Embrapa, o Conselho de Administração é composto de 8 membros, a saber, 4 membros indicados pelo Ministro de Estado da Agricultura e Pecuária, dentre os quais 2 deles devem ser membros independentes, na forma da legislação. Um membro indicado pelo Ministro de Estado da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Um membro indicado pelo Ministro de Estado da Fazenda. Um membro indicado pelo Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação e um representante dos empregados. Questão 20. O representante dos empregados, que faz parte do Conselho de Administração, participará das reuniões, discussões e deliberações sobre assuntos que envolvem relações sindicais, remuneração, benefícios e vantagens, matérias de previdência complementar e assistenciais, hipótese em que não fica configurado conflito de interesses. Comentário: errado.
Conforme o artigo 28, parágrafo 4º do Estatuto da Embrapa, o representante dos empregados não participará das reuniões, discussões e deliberações sobre assuntos que envolvem relações sindicais, remuneração, benefícios e vantagens, matérias de previdência complementar e assistenciais, hipótese em que fica configurado o conflito de interesses. Muito obrigada por assistir ao nosso vídeo. Sua presença e apoio são fundamentais para o nosso trabalho. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!